Jai, Hare Krishna. Então, artigos de Satnarayana Das Babaji, né? Soluções de relacionamentos, é o artigo 112 aqui. Um dos problemas comuns sobre os quais aconselho as pessoas é o das relações interpessoais. Não apenas casais, mas até mesmo pessoas solteiras podem ter problemas com seus relacionamentos. E a razão para isso é que nos tempos atuais podemos não ter visto nossos pais modelarem relacionamentos positivos em nossas infâncias. Afinal, de onde aprendemos primeiro sobre relacionamentos? Dos nossos pais. A maneira como nossos pais se relacionam informa nossa compreensão dos relacionamentos. É vendo sua dinâmica interpessoal que concebemos o que pode ser um relacionamento bom ou ruim. Se nossos pais não tiveram um relacionamento amoroso e solidário, e se não vimos outras pessoas com relacionamentos positivos, podemos ter concepções erradas sobre relacionamentos. Bom, além disso, geralmente não há treinamento para navegar com sucesso nos relacionamentos. Nunca somos ensinados, nem por nossos pais, nem na escola, a nos relacionarmos com os outros, especialmente com um parceiro. Não há curso que nos ensine a como estar em um relacionamento pacífico e amoroso. O que é necessário para isso e como podemos cultivar as qualidades necessárias, né? No entanto, todos ansiamos por relacionamentos pacíficos e amorosos, embora nossos conceitos de tal relacionamento possam variar, seja qual for o campo da educação que estudamos, somos partes da sociedade. Isso é comum a todos nós, sejam médicos, engenheiros, gerentes, políticos, agricultores, trabalhadores ou cuidadores, todos devemos nos relacionar com nossos semelhantes e geralmente também desejamos fazer parte de uma família unida. Mas se eu nunca aprendi a arte de me relacionar com os outros, então como posso funcionar socialmente em uma base de acertos e erros, o que leva à infelicidade ou ao conflito social? Se eu não souber dirigir um carro, não posso usar um carro como sucesso. Posso ligar o carro, que não requer muita habilidade, mas uma vez que o carro começa a se mover, minha falta de habilidade fará com que a viagem seja precária. Posso acabar em um acidente. Eu posso, então, sair do carro e culpá-lo, conseguir um novo, mas simplesmente mudando o automóvel, minhas habilidades de condução não melhoram. Preciso ter aulas de direção com um especialista. Claro, todos nós sabemos disso. Antes de nos sentarmos no volante, fazemos o curso de formação de condutores. Na verdade, precisamos de uma licença de autoridade estadual antes de podermos operar legalmente um veículo motorizado. No entanto, quando se trata de relacionamentos, não temos essa consideração. Acreditamos que a mudança de parceiros nos resolverá o problema. O relacionamento não deu certo porque havia um problema com o meu ex-parceiro. No entanto, agora eu sou experiente e encontrarei um parceiro melhor. Infelizmente, não funciona. Assim podemos encontrar um parceiro, mas provavelmente o próximo parceiro será como o anterior. É como o ditado vinho velho em uma garrafa nova. Temos nossos sânskaras desde a infância e, sem saber, eles nos impelem a escolher um parceiro semelhante. Um relacionamento une duas pessoas, ele é uma interação entre duas pessoas que são partes iguais no relacionamento. Portanto, a menos que olhemos para dentro de nós mesmos, não perceberemos que somos 50% do problema e 50% da solução. Caso contrário, nada vai mudar. Primeiro devemos conhecer a nós mesmos e quais são nossas necessidades. Por que procuramos um relacionamento? Muitas vezes as pessoas pensam, bem, eu sou solteiro e solitário, estou entediado por estar sozinho, eu preciso de um companheiro.
Portanto, para nos livrarmos do tédio, da solidão, procuramos um parceiro, mas devemos considerar que se estamos entediados conosco, também podemos ser entediantes para outra pessoa. E é bem provável que o parceiro que encontramos também esteja entediado consigo mesmo e se sinta solitário. Damos aos outros o que temos. Então agora duas pessoas que estão completamente entediadas consigo mesmas se juntam supremamente, eis que o amor começa a fluir. Este, é claro, é o sonho que a maioria das pessoas tem, mas ele nunca é realizado. O fato é que qualquer relacionamento baseado em necessidades pessoais pode não durar muito, uma vez que a necessidade seja satisfeita, seja físico, emocional, então a mente procurará outra coisa, a mente não tem falta de necessidades. Ele irá para onde puder irá para onde puder satisfazer nossas necessidades. Assim, ou o relacionamento chegará ao fim porque a pessoa não está mais conseguindo o que deseja, ou se o relacionamento continuar, ele não será pacífico e amoroso. Quando temos uma necessidade pessoal em um relacionamento, ficamos enfraquecidos. E a outra pessoa pode nos explorar. Essas são as dinâmicas que acontecem. Conheço muitos relacionamentos em que um parceiro se sente completamente infeliz e explorado, mas não pensa em terminar o relacionamento porque há uma intensa necessidade pessoal a ser cumprida. No passado, a necessidade foi atendida por algum tempo, mas agora a pessoa vive na esperança de que as coisas mudem, os bons tempos voltem. Às vezes a necessidade nunca foi satisfeita, mas a pessoa continua esperando contra a esperança. Então, se alguém tem demandas pessoais de um relacionamento que não estão sendo cumpridas, haverá emoções negativas. As emoções negativas destroem o amor. Não espero que as pessoas não tenham exigências nos relacionamentos, mas deve haver um equilíbrio. Somente um relacionamento baseado no compartilhamento pode durar. Se houver apenas demandas e nenhum compartilhamento, esse relacionamento é puro inferno. A pessoa se sente sufocada, não pode haver crescimento pessoal, então relacionamento difícil encontrar o amor incondicional no mundo material, mas pelo menos deveria haver algum sentimento de carinho, compartilhamento e apego no nível emocional. Qualquer relacionamento que seja baseado puramente em necessidades físicas não pode sobreviver. Pela minha experiência, vejo que os relacionamentos amorosos se manifestam de maneiras diferentes. Em alguns relacionamentos, um parceiro adora o outro e embora pareça muito bonito no começo, depois de algum tempo é como se a pessoa tratasse o outro como uma boneca, tentando controlar todos os seus movimentos. Espera-se que a outra pessoa faça tudo conforme seu desejo. Às vezes isso é visto no caso de uma mãe em relação ao filho, né? A mãe não permite que a criança tenha qualquer liberdade em nome de cuidar da criança. O amor, no entanto, dá liberdade. É bom se preocupar com o bem-estar do outro, mas deve-se considerar que a outra pessoa também tem mente e expectativas. Outro tipo de relacionamento é quando um parceiro sempre dá um sermão no outro. Isso é criticar em nome de ensinar ou educar. Deve-se ter um pouco de confiança no parceiro. Depois há relacionamentos em que ambos os parceiros brigam na maioria das vezes. Ambos são igualmente fortes e críticos. Depois há o relacionamento em que um parceiro sempre consegue rejeitar o outro. Quando o outro parceiro mostra alguma troca amorosa, ele a interpreta em um sentido negativo. Depois há o parceiro que é tão dedicado que ele ou ela não cuida de si mesmo ou de suas próprias necessidades pessoais e, portanto, se sente insatisfeito se não houver alguma urgência ou serviço a ser feito. Seja qual for o caso, é preciso estar ciente das próprias expectativas e das expectativas da pessoa com quem se relaciona. Se possível, deve-se discutir suas expectativas, caso contrário, o parceiro pode não ter ideia do que se espera dele. Uma vez que as cartas estão na mesa, é preciso fazer alguns sacrifícios e ajustes para que o relacionamento continue e prospere. Sem sacrifício, tolerância, paciência, compreensão, humildade, bondade e compaixão, não há possibilidade de um relacionamento amoroso saudável. Bom, agora o 113, 13, expansão do Siddharupa. 113. 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 13, expansão do Siddharupa. 113.
Bom, os nossos acharyas, como Silarupa Goswami, têm seus mandiares swarupas. Eles também fazem parte do Gaura Lila. Isso implica que um Gaudiya Vaishnava pode ter 2 Silarupas, um no Gaura Lila e outro no Krishna Lila. Entretanto, a consciência não se divide em 2, mas se expande. Assim como Krishna pode se expandir em muitas formas, também um devoto pode se expandir para prestar serviço. Quando Krishna se casou com 16.000 princesas simultaneamente em 16.000 palácios diferentes, ele não apenas se expandiu em 16.000 formas, mas também seu irmão, pais e outros parentes. Um casamento na cultura védica exige que todos esses parentes estejam presentes. Da mesma forma, um devoto pode estar tanto no Gaura Lila quanto no Krishna Lila. Qualquer atividade que seja diretamente relacionada a Bhagavan é Swarupa Siddha Bhakti, como limpar o templo, seva a deidade, ou que inclui oferta de boga, namajapa, kirtana, recitar stotras, etc. No caso do devoto que se rende no verdadeiro sentido da palavra, todos os seus atos são devoção. A mente, o corpo, os sentidos de tal devoto são usados apenas em serviço. Ele vai ao bazar apenas para servir e não para ficar à toa. Esse é o significado da rendição. É possível que as jivas liberadas saiam do Brahma Sayudhya? Isso é o que Sanatana Goswami diz no Brihad Bhagavatamrita. Ele não menciona mais nada, mas explica a possibilidade. O ponto básico que ele está estabelecendo é que uma diva tem uma identidade distinta mesmo em Brahma Sayudhya. A diva não se torna absolutamente una com o Brahma. As palavras Taya Shaktya no verso referem-se ao poder do Bhakti. A partir disso, suponho que um Gyani que estava realizando sadhana para Brahma Sayudhya desenvolve uma atração pelo Bhakti através do Bhakta Sangha. Então, conforme seu desejo anterior, ele entrará em Brahman e depois em Vaikunta. É como exemplo de Dhruva, o qual executou Tapasa para obter um reino, mas depois ele perdeu interesse nisso. Então ele não pediu um reino, mas como esse era seu desejo inicial, né, ele teve que aceitar o reino e depois entrar em Vaikunta. E assim é assim que se entende esse verso, né? Bom, agora o 114. Vivemos em todas as yugas anteriores, né? Bom, nem todos os seres humanos, né, vivemos em todas as yugas anteriores, né, é o artigo. Nem todos os seres humanos, nem todos são seres humanos em Satyuga. Na verdade, a população humana em Satyuga é muito pequena, as pessoas não estão interessadas na procriação, mas na meditação. Os primeiros filhos de Brahma, os 4 Kumaras, recusaram-se a procriar. Geralmente ouvimos e lemos nos Shastras que as crianças nas yugas anteriores eram muito obedientes a seus pais. Os Upanishads também instruem que se deve respeitar os pais. No entanto, os primeiros filhos de Brahma desobedeceram educadamente ao pedido do seu pai para se casar e procriar. Eles preferiam a meditação e a procriação, né? Mesmo aqueles que se casavam se enganjavam em longas austeridades antes de gerar filhos. Temos histórias de sábios como Atri, Kardama, em apoio a isso. Em segundo lugar, todas essas pessoas estariam agora em planetas superiores por causa de seus atos piedosos ou teriam alcançado moksha. As características das pessoas em Satyuga são brevemente escritas no Bhagavatam, né? Ele diz que, principalmente, eles eram renunciados, estavam satisfeitos consigo mesmos, Atmarama, né? Tais pessoas teriam alcançado moksha. Então, devemos ter existido de alguma forma e não como seres humanos. Talvez nem estivéssemos na Terra. Podemos ter estado em Naraka, embora isso seja difícil de aceitar. No Gita, Krishna ele diz que aqueles mortos em Dharma Yuddha vão para o céu. De acordo com o chamado Bhagavata, no canto 2, todos aqueles que viram Krishna na batalha e depois morreram alcançaram moksha. Então é bem possível que não tenhamos feito parte dessas histórias
Mesmo se fôssemos seres humanos, talvez não tivéssemos participado desses eventos. Podemos ter sido observadores neutros ou indiferentes. Mesmo atualmente, vemos muitas pessoas que ouvem falar de Bhakti, mas não mostram interesse nele. Há outros que zombam de Bhakti. Podemos até ter sânskaras que estão latentes e podem se manifestar em um momento, né? Adequado em uma vida futura. Não nos lembramos de tudo desta vida, embora tenhamos os sânskaras latentes em nosso chitta. Então, qual é a possibilidade de se lembrar de algo de outra yuga? Então, continuando, glossário Arani é a madeira da árvore Sami usada no sacrifício de fogo para iniciar o fogo, né? Entre uma parte inferior e a superior da madeira, né? Agora vamos lá para vamos ao Siddhanta, né? Siddhanta. Então, Hare Krishna, vamos lá então. Agora sim. Deus cria situações e dá experiência aos ateus para que suas descrenças sejam confirmadas. Da mesma forma, para aqueles que aceitam Shastras, o Shastra, né, de que Deus tem uma forma, ele pode se manifestar para ele. Se você pensa que Bhagavan tem uma forma limitada, então ele tornará sua crença firme. Na atualidade, a tendência a querer que tudo atue de acordo com o nosso controle é só quando as coisas funcionam do jeito que queremos e somos felizes. Porém, temos que tomar uma atitude oposta. Nós não devemos opor resistência ao meio ambiente e se algo indesejável acontece, temos que tolerar com máxima paciência. Não interessa apenas o significado das escrituras, mas sim o significado real. Ser humilde significa sou escravo do escravo de um Vaishnava. Srila Bhaktivinoda Thakur foi o primeiro ocidental a se converter à consciência de Krishna. Ele cresceu num contexto muito ocidental. Sarvabhauma Bhattacharya e Prakashananda Sarasvati, naquele momento, eram pessoas muito importantes na sociedade. Chaitanya Mahaprabhu converteu os dois de maneira muito fácil, apesar que Sarvabhauma Bhattacharya era um escolástico, um erudito em Nyaya e sânscrito, uma pessoa muito importante, um sannyasi muito respeitado, que tinha 6.000 discípulos e vivia em Benares. Eles foram convertidos facilmente. De certa maneira, os porteiros de Vaikunta mostraram uma atitude desfavorável ao Senhor, o qual é aficionado aos Brahmanas. A diva é consciente por natureza e, portanto, superior à Vidya, mas está sob domínio desta por ser muito pequena. A atração e repulsão, Raga e Dvesha, são as duas emoções primárias experimentadas pelos seres humanos. Elas são filhas de Avidya. O princípio fundamental do Srimad Bhagavatam é que existe apenas uma realidade absoluta, não dual, que se revela de várias maneiras. De acordo com o Brahma, qualquer esforço para controlar os sentidos, independente do Bhakti, só resultará em sofrimento. O Haribhakti Vilas 197, a mulher iniciada também é elegível para adorar o Senhor Vishnu, especialmente se ela deseja beneficiar o seu esposo, isso é um costume antigo. O versinho 47 de Ri Sansparashan de Abogal, 89, Putradarapta Bandunam, e o 85, Kama Krodera Dasa Hanatara Latikoi. O versinho que estamos aprendendo é Bhajanti Ananya Manasaha. Bhajanti, prestam serviço, Ananya Manasaha, sem desvio da mente. E filosofando, minha religião é encontrar faltas em mim mesmo e não nos demais.